Hoje vamos falar sobre os pontos cegos em nossa vida espiritual. Os especialistas em trânsito dizem que há pontos cegos no trânsito. Há coisas no trânsito, há áreas que o motorista não consegue ver. Ele não consegue ver carros ou pessoas que estejam à sua direita, à sua esquerda, atrás. E por causa desses pontos cegos no trânsito, podemos ter e temos acidentes, mortes, prejuízos. Então é muito importante tomar consciência desses pontos cegos no trânsito para evitar acidentes, mortes, prejuízos. A mesma coisa poderíamos dizer em nossa vida espiritual. Há pontos cegos em nossa vida com Deus, com o próximo, em nossa vida que nós não vemos, coisas erradas. Não conseguimos ver o erro do nosso pensamento, da nossa atitude, do nosso falar, do nosso agir, do nosso reagir. Mas nós conseguimos ver os erros do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã, das pessoas que estão em casa conosco, na igreja, no trabalho, na escola. Estes pontos cegos podem ser chamados também de antolhos. Os antolhos limitam a visão do animal. E, em termos humanos, poderíamos dizer que há antolhos também que limitam a visão de homens e mulheres. Então as pessoas ficam com uma visão limitada, só olham numa direção. Em termos espirituais, os antolhos, os pontos cegos, são coisas que existem, mas que nós não vemos por causa dos antolhos, por causa dos pontos cegos. Pode ser a atitude de orgulho, de vaidade, de soberba, de egoísmo, de agressividade, de impaciência. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, o Senhor Jesus Cristo disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Com a mesma medida que vocês usam para julgar, essa mesma medida será usada contra vocês. Jesus continua dizendo: como você pode dizer para o seu amigo: deixe eu tirar o cisco que está em seu olho, quando você tem um tronco no seu olho? Como você pode ver o cisco tão pequeno, o problema tão pequeno na vida do seu amigo e não percebe o grande problema, o tronco, na sua própria vida? Então Jesus diz: hipócrita, procure então ver o erro na sua vida, o tronco que há na sua vista, no seu olho. E depois que você então se desvencilhar, remover esse tronco, você então terá condições de ajudar o seu amigo, o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o nosso desafio, de termos humildade para reconhecer os pontos cegos na nossa vida espiritual. Este é o nosso desafio, reconhecer que temos antolhos que precisam ser removidos, temos uma visão limitada, errada de nós mesmos, não nos conhecemos como deveríamos conhecer, não reconhecemos os erros
que temos no nosso pensamento, no nosso pensar, no nosso sentir, em termos emocionais, no nosso agir, no nosso falar, no nosso reagir. Precisamos de humildade para tanto, precisamos de coragem, precisamos de honestidade e precisamos de Deus. Porque Deus nos fez, Ele nos conhece, Ele nos ama e Ele quer e pode nos ajudar a ver as coisas que nós não estamos vendo e que estão erradas na nossa vida. Reconhecer os pontos cegos, reconhecer os antolhos é muito importante para a nossa santificação, para a nossa comunhão com Deus e com o próximo, para que nós possamos revelar Deus, a graça dele, o amor dele. Ah, meu querido amigo, como seria bom se nós fizéssemos como o salmista. O Salmo 19, versículo 12, o salmista disse: Senhor, quem conhece os seus próprios erros? Ele pergunta para Deus. Quem pode conhecer seus próprios erros? Qual é a resposta? É aquele que é humilde, que reconhece que não é aquilo que ele mesmo pensa ser, na verdade. Quem pode? Aquele que é humilde, aquele que é honesto consigo mesmo, aquele que tem a coragem de confessar para Deus e para as pessoas com quem ele tem errado. Olha, estou errado, estou agindo de maneira errada, tenho uma atitude errada, estou falando com violência e não deveria falar, tenho sido egoísta e deveria ser altruísta, tenho sido impaciente e deveria ser paciente. Então tem que ter honestidade intelectual, emocional, espiritual para confessar isso, tem que ter humildade. Temos que ter coragem para fazermos isto. E temos que confiar em Deus e fazer a oração que o salmista fez. Limpa-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Sim, ajuda-me, Senhor, a vencer os pontos cegos espirituais na minha vida, remover os antolhos. Limpa-me, Senhor, dos erros que me são ocultos, que eu mesmo ignoro. O Salmo 139 tem a mesma mensagem sobre este assunto. O salmista, no final do salmo, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim alguma coisa errada que eu não estou conseguindo perceber, que eu não estou conseguindo ver. E guia-me, Senhor, pelo caminho teu, pelo caminho eterno. Meu querido amigo, minha querida amiga, faça isto. Peça a Deus ajuda para mostrar para você os pontos cegos na sua vida espiritual, os antolhos que você tem usado, para que você possa, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, ver os seus próprios erros, confessá-los ao Senhor, pedir perdão e, com a graça dele, com o Espírito Santo dele, ter vitória sobre todos esses erros. Porque assim você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.